Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha. Vamos aqui para o vídeo da Palavra de Deus, né? Vamos aqui, estamos no livro de Marcos, fizemos o 5 de Marcos. Vamos iniciar aqui no 6. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a leitura da Bíblia, porque infelizmente começou um vizinho aqui com uma motoca barulhenta. Quando não é motoca, é o vizinho com som alto. Então, ultimamente tá complicado de fazer a leitura até o vídeo da leitura da Bíblia, né? Os outros eu já tô até quase nem fazendo muito mais vídeo pro YouTube. Vamos ver, espero que ele vai com essa motoca pra lá. Então, no outro vídeo nós paramos no finalzinho do 5. Vamos iniciar aqui no 6 de Marcos. E o 6, o título da palavra de Deus no 6 de Marcos fala assim: Jesus retira-se para Nazaré. Então vamos ler aqui a palavra de Deus com a guia do Espírito Santo. E vou dizer, quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus. Né? Então, gente, sem muita conversa, vamos embora para a leitura. 6 inicia assim, né? Ó. Jesus retira-se para Nazaré. 6. E, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: "Donde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que foi-lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: "Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa." E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: "Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando algum vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade." E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com o óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: "João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele." Outros diziam: "É Elias." E diziam outros: "É um profeta, ou como um dos profetas." Herodes, porém, ouvindo isso, disse: "Esse é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos." Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: "Pede-me o que quiseres, e eu
eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E, entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram e tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Ele lhe disse-lhes: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para o lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. E lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes-vos de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos, de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os comeram. Os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque os ventos lhe eram contrários, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou entre si. Ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estavam endurecidos. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhes que o deixassem tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que lhes tocavam saravam. A tradição dos anciães. 7. E ajuntaram-se a eles os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas.
Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvir-me-vos todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Tá vendo? Aquilo que entra não contamina quando a gente se alimenta. Às vezes tem gente que vocês questionam isso, questionam aquilo, questionam aquilo, tá bem claro. O que entra não contamina. O que contamina a gente é o que sai. Porque do nosso coração que procede. E do nosso pensamento, os maus pensamentos, as coisas más, as artimanhas, as roubalheiras, né? Prostituição, blasfêmia, tanta coisa aqui, né? É o que sai do homem que o contamina. A mulher cananeia. E, levantando-se dali para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos teus pés. E essa mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogavam-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhes: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogavam-lhe que pusessem a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. E logo se abriram os teus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se a sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Segunda multiplicações dos pães, 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes:
tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcovas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? Disseram-lhes, 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaço levantastes? E disseram-lhe, 7. E ele lhe disse: Como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe, e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres nas aldeias. Beber uma água, que a goela tá seca. A confissão de Pedro. E saiu Jesus a seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós que dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. E, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, essa a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?
Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo branco, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e ele ouve. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo, ele disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para eles, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E eles responderam, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu a ele. O ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós o expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tem prova na nossa vida que não adianta a gente bater de frente. Tem que ser oração, perseverança. Acordar nas madrugadas, colocar a testa no chão e orar. Orar, porque tem coisas que só vai sair, que a gente só vai conseguir vencer, só vai conseguir cair por terra quando a gente oração e jejum, como está escrito aqui na palavra de Deus. O maior do reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queriam que alguém o soubesse,
porque ensinava aos seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e, morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Capernaum, e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós, discípulos, pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço um nó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Divórcio. 10. E, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhes, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondeu, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois, uma carne só. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E eles lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adúltera. Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos. Não, errei, gente. Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. O mancebo rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse:
Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele disse-lhes: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis-vos beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando
lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazes, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinavam, dizendo: Não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu, disse-lhes: Tendes fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis, e tê-los eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João. Retornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Eles disseram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e responder-me-ei. Então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que eu não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E, respondendo,
disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhe replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Então, vamos parar aqui no finalzinho do 11, Nós vamos terminar aqui, vamos parar aqui no finalzinho do 11. Gente, esse foi a leitura, né, dos capítulos de Marcos, a palavra de Deus. Então, gente, vamos ler a Bíblia, que é muito bom lermos. Esse dia eu tava vendo o irmão falando que muita gente não lê a Bíblia, né? Porque a Bíblia, querendo ou não, ela é muitos livros. São 66, 67, se não me engano, entre o Novo e o Antigo. E as palavras são muito juntas, tá vendo? São pequenas, né, nessa Bíblia que é mesmo, e são muitas pequenininhas, ó, muito juntinha. Então, assim, o pessoal se torna, assim, cansativo. Então, tem muita gente que tem preguiça de ler a Bíblia, não quer ler, né? Mas, eu acho assim, que nós, seres humanos, que somos cristãos e acreditamos em Cristo e queremos ir morar no céu com Ele, fazer parte da herança, né, nos céus, nós temos que conhecer Deus. Nós temos que estar lendo a Bíblia. Como assim? A gente quer ir morar no céu e não tem um tempo para com Deus. Se a gente tem tempo para tanta coisa nessa vida, tanta coisa, e a gente não tira um tempo para conhecer a Deus, como vai querer morar no céu? Se quando nós estamos aqui nessa vida, aqui nesse mundo, nunca nós se preocupamos em ler a Bíblia, nunca se preocupamos em orar, nunca nos preocupamos em jejuar, acreditar aqui na palavra de Deus, daí a gente quer morar com Deus. Eu tenho uma amiga que ela foi embora, né? Ela se mudou, casou e foi embora. E ela falava assim pra mim, né? Débora, as pessoas querem as bênçãos de Deus, só que elas rejeitam o Deus da bênção. E é verdade. As pessoas querem ser abençoadas, querem ser prósperas, querem isso, querem aquilo. Mas tem muita gente que não quer conhecer a Deus, não quer ler a Bíblia, não quer ter intimidade para com Deus. E eu falei, é verdade, sabia? Eu falei, é verdade isso que você fala. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E muitos não leem a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia, aqui tá tudo isso, aqui é a boca de Deus falando com a gente. E assim, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir o que é certo e o que é errado. E tem muita gente, que até gente da igreja, que nunca leu a Bíblia, tem muitos crentes que nunca leu a Bíblia, muitos, né? Acho que até na denominação que eu vou, na igreja que eu vou, tem muitos ali que não leram a Bíblia. Por quê? Porque se a pessoa fazer alguma coisa de errado, tem gente que vai se fazer sem saber. E a partir do momento que você lê a Bíblia, quando você fazer de errado, você vai saber que você está pecando, que você está errado, que você não deve fazer aquilo, né? Não vai ter desculpa. Só que eu acho que também pra gente entrar lá no céu, no dia do juízo, no dia que Jesus estiver lá julgando as pessoas, não vai ter como você falar que você não leu a Bíblia, porque você não teve tempo. Quer dizer, quando a pessoa é analfabeta e não sabe ler, nós dá um desconto, né? Mas até hoje em dia, tem a Bíblia online, tem a Bíblia na internet que você põe lá e escuta a palavra de Deus. Então, mesmo que você não saiba ler, você vai escutar. Então, aí não vai ter desculpa no dia de querer ir pro céu. Ah, eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. É porque não. Você vai falar, eu não li a Bíblia porque eu não quis, porque eu não quero, não quis conhecer, não gostava de, não queria ler, não queria te conhecer, né? A gente tem que ser sincero. Então, gente, chega de muita conversa. Eu espero que não apareça muito barulho aí, que tinha uma motinha aqui querendo na rua aqui, mas graças a Deus ela parou. E eu também espero, em nome de Jesus, que não apareça o som do vizinho lá atrás. Que eu fechei todas as portas da janela e não tá tão alto, né? Então eu espero que não apareça no vídeo, porque se a gente manda pra plataforma aí com música, eles mandam coisa pra gente, né? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vídeo de casa, de arrumação de receita, eu não tô fazendo muito, porque eu não tô muito ligada nisso, né? Mas a da palavra de Deus eu quero, porque eu fiz um propósito para com Deus. Lá quando eu comecei a fazer a leitura, que eu queria fazer a leitura da Bíblia no meu canal de Gênesis até Apocalipse. Então é isso o meu foco maior. Depois que eu terminar a leitura da Bíblia, eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeo, se eu vou continuar fazendo alguma coisa. Mas meu propósito aqui é a palavra de Deus, né? A palavra diz, ide e anunciar o evangelho a todas as criaturas. Então eu acho que eu tô fazendo, porque se eu fizer a leitura da Bíblia aqui, 1, 2 pessoas escutarem, começarem a ler, né, entregar sua vida a Jesus, já tá ótimo, né? Então, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.